Graça e paz a todos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade que temos de adorar o Senhor. Quero convidar você a, juntamente comigo, cantar canções que exaltam o nome de Deus e ouvir uma meditação nas Escrituras Sagradas nesta oportunidade. Convidar você, primeiramente, ao darmos início, a ler o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 ao 28. Ezequiel 36, 26 ao 28, que diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Damos graças a este Deus maravilhoso que nos chama para ser o seu povo e Ele o nosso Deus. Louvamos a esse Deus de amor, a esse Deus bendito que tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne. E eu quero convidar você também comigo nesta oportunidade a cultuarmos a este Deus. Convido você também nesta hora a fechar os seus olhos onde você está, curvar a sua cabeça e orar ao Senhor e falar com Deus, pedindo iluminação dos altos céus. Pai querido, Deus de amor, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Deus bendito, nós nos prostramos aos pés do Senhor para te adorar, para bendizer o teu nome e declarar o nosso amor pelo Senhor. A nossa oração, Pai, é que o Senhor receba a nossa adoração. Tenha misericórdia de nós e sare as nossas vidas. Pedimos a Deus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós te pedimos. Amém. Neste momento, eu quero convidar a nossa irmã Viviane, que vai nos dirigir em algumas canções de adoração ao Senhor. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor porque é isso que a igreja deve fazer. A igreja adora ao Senhor. E eu lembro aquele texto, quando Jesus estava entrando em Jerusalém e a multidão estava adorando ao Senhor, exultando o nome do Senhor Jesus, e os saduceus e fariseus falaram: mestre, fala para eles pararem. Jesus falou: em verdade vos digo, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Nós, como igreja do Senhor, vamos agora exaltar o nome do Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. Seu reino é sempre eterno, é firmado em misericórdia, justiça e verdade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Só Jesus tem poder para salvar. E é por isso que nós adoramos ao Senhor, que Ele nos salvou. Nós necessitamos dEle e Ele é tudo para nós. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas, nomes, medos, falhas e temores.
mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Como é bom adorar este Deus maravilhoso. É bom saber que Ele tem poder para salvar. Como é bom, como é gostoso desfrutar da salvação que só Jesus Cristo pode nos dar. Quero, nesse momento, convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração e pedindo a Deus que fale conosco através da sua palavra. O objetivo, o propósito neste momento é exatamente esse: ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. Por isso, quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e falar com Deus, onde você está. Deus maravilhoso, Pai eterno, Deus santo, te adoramos, ó Deus, prostrados diante da majestade do Senhor. Gratos, ó Deus, por entoar essas palavras cantadas, ó Deus, de exaltação do nome do Senhor, e fala a respeito da obra poderosa do Senhor a nosso favor. Bendizemos o Senhor Deus e pedimos, nos ajuda nesse momento em que iremos meditar na Tua palavra, expor a palavra do Senhor. O Senhor ilumine o nosso entendimento, daqueles que ouvem também, que possam acalmar o seu coração, Pai, neste tempo, e desfrutarem a doce voz do Teu Espírito Santo. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, cada pessoa que está ouvindo. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Há um bom tempo atrás, quando esse texto foi registrado, claro, quando o Novo Testamento então foi vivido, houve o encontro de Jesus com um homem chamado Zaqueu. E claro que o personagem principal deste evento, deste encontro, é Jesus Cristo. Mas eu quero fazer algumas considerações, então, e explicar um pouco a respeito de quem era Zaqueu, antes de começarmos aí a ler o texto e tirarmos as nossas lições. Naquele tempo, quando o povo de Israel, ou o que havia praticamente ali reunido no entorno de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, o povo era dominado, havia sido dominado pelo Império Romano, naquele tempo já misturado com o povo grego, mas dominado militarmente pelo povo romano. Eles tinham que pagar tributo aos seus dominadores. Os impostos não eram retirados para eles ou usados para eles, mas para o povo que os dominava. E para que este imposto fosse recolhido, eles selecionaram então dentre o povo, aqueles que eram do próprio povo, que conheciam o seu povo, falavam a língua do seu povo, escolheram um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas então eram os coletores de impostos ou os publicanos, aqueles que recebiam o dinheiro então do seu povo e entregavam para os romanos. Por causa disso, essa classe vivia uma situação caracterizada da seguinte forma: primeiro, eles muitas vezes tiravam mais do que era devido do povo, e aí do seu próprio povo, eles tiravam muitas vezes mais do que era devido, e por este fator, eles não eram bem quistos, as pessoas não gostavam muito dos publicanos, porque viam neles traidores da sua nação, pessoas que lhes tomavam o dinheiro então e davam para outro povo, para outros povos, para outras pessoas que não o seu próprio povo. E aí então, no seu ministério terreno, durante o ministério terreno de Jesus Cristo, diz o início do capítulo 19 de Lucas, que Jesus entrava em Jericó e atravessou toda a cidade. E nós vemos em vários relatos de Jesus, então, quando estava em público nas ruas,
ele estava sempre muito cercado por multidões, a sua fama havia crescido, então muitas pessoas tinham curiosidade, interesse, mais por curiosidade, para ver Jesus, quem era Jesus, o que ele falava. Então Jesus ficava sempre cercado de muitas pessoas. Sabendo disso, certo homem chamado Zaqueu, então, sobe numa árvore para ver quando Jesus fosse passar naquela rua. Ele queria ver quem era Jesus, como era Jesus e o que Jesus estava falando. Só que o que Zaqueu não sabia é que Jesus conhecia Zaqueu e que, na verdade, Jesus foi ao encontro de Zaqueu. E quando Jesus, então, está passando, cercado por uma multidão, e olha para aquele homem no alto daquela árvore, ele dirige a palavra diretamente a ele e o chama pelo nome. E diz, então, que queria pousar na sua casa, ficar em sua casa. Ao que Zaqueu, mais que depressa, desce da árvore, então, e recebe Jesus em sua casa, dá um banquete. Só que as pessoas que viram isso, então, não gostaram do que viram, porque, de certa forma, acusaram Jesus, porque Jesus estava entrando na casa de um pecador. E se Jesus se dizia profeta, se auto-intitulava profeta, deveria saber que Zaqueu não era uma boa pessoa, porque era um publicano, um cobrador de impostos. Entretanto, o fato que acontece aqui é que quando Jesus chega, algumas coisas acontecem. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, e Jesus aqui chegou na vida de Zaqueu, algumas realidades são transformadas, muitas coisas acontecem, e eu quero meditar, compartilhar exatamente a respeito dessas transformações, dessas mudanças que acontecem quando Jesus chega na vida de uma pessoa. E aí eu quero ler então o que registra Lucas no capítulo 19, versículo 8, 9 e 10. Lucas capítulo 19, versículo 8, 9 e 10, que diz o seguinte: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Graças a Deus. Dito isto, ou dada a introdução, então, e agora lemos o texto, que algumas coisas aconteceram a partir do momento que Jesus chegou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu. Então, aconteceram algumas coisas, e é exatamente isso que quero meditar e apresentar para você, para que vejamos o que o texto está nos ensinando quando Jesus chega, o que acontece. A primeira realidade, a primeira verdade aí no versículo 8, diz que quando Jesus chega, acontece mudança de atitude. Por mais que Zaqueu fosse uma pessoa que os outros não gostavam, por mais que de fato Zaqueu tirasse mais do que era devido e tomasse dos seus conterrâneos, daqueles que eram da sua própria nação, e desse para outras pessoas e ficasse com uma parte, por mais que qualquer coisa de errado estivesse fazendo ou vivendo Zaqueu, quando Jesus chega, acontece mudança de atitude. E a primeira mudança que acontece é a transformação. Veja que quando Zaqueu sobe na árvore, ele sobe mais por curiosidade, porque ele queria saber quem era esse tal de Jesus. Mas aqui, o versículo 8, quando diz que Zaqueu se levantou de onde estava sentado dentro da sua casa, no momento do banquete, diz o versículo 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Quando Zaqueu se levantou, aqui, Zaqueu não era mais a mesma pessoa. Já havia acontecido mudança de atitude, transformação. Quando se levanta, Zaqueu não é o mesmo, não é mais o mesmo. E a comprovação e a testificação de que de fato havia acontecido mudança de atitude está na renovação do seu pensamento. A transformação gerou então uma mudança de pensamento, e está também registrado no versículo 8, que
na palavra de Zaqueu, ele diz o seguinte: Senhor, resolvo, decido agora dar aos pobres a metade dos meus bens. Vê que aquele que tirava dos outros, agora ele quer dar. Aquele que tomava dos outros sem se importar como viveriam os outros, e ainda que da sua própria terra, ele agora quer dividir. Antes tomou e agora restitui. E restitui com juros e correção. Ele diz: se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O que aconteceu com Zaqueu? Quando Jesus chega na sua vida, acontece mudança de atitude. Quando Jesus chega, também acontece reconciliação. Veja o versículo 9, confira na sua Bíblia, diz o texto: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é um filho de Abraão. Essa é uma argumentação que os fariseus usavam para tentar acusar Jesus. Na verdade, quando se sentiam então confrontados por Jesus, eles diziam: olha, nós também somos filhos de Abraão. E Jesus disse: olha, Deus tem poder para dessas pedras transformar, fazer filhos de Abraão. O que Jesus está dizendo a respeito de Zaqueu é que ele foi transformado exatamente numa nova criatura. Houve reconciliação, aquele que era rejeitado, aqueles que as pessoas não gostavam, que não queriam ver, agora faz parte da família de Deus, faz parte do povo de Deus. E Jesus afirma a respeito dele: este é filho de Abraão. Aquele que é rejeitado agora é chamado de filho, está no meio da família. Aquele que estava afastado, separado, visto como alguém distanciado, agora está junto, conectado e ligado a Deus. E o resultado não pode ser outro, o resultado não tem como ser outro. Quando Jesus chega, acontece salvação. Mudança de atitude na vida de Zaqueu. Jesus operou reconciliação e isso é resultado, ou esses desdobramentos, então, são da salvação, ou pertencentes à salvação. E este é exatamente o objetivo, o propósito do Evangelho. É exatamente o objetivo e o propósito da chegada de Jesus. É exatamente o objetivo e o propósito da mensagem de Jesus. Jesus foi lá exatamente para salvar, e ele diz isso categoricamente no versículo 10, quando afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar exatamente o perdido, aquele que estava distante, separado, aquele que estava rejeitado. Agora é acolhido como filho, faz parte da família, porque houve salvação. Na vida de Zaqueu, na minha vida e na sua vida, que pode confessar Jesus Cristo como seu Senhor também e como seu Salvador. Por mais que seja difícil, por mais que esteja difícil, por mais que você tenha dúvidas, por mais que você tenha pecados, não tem problema. Porque quando Jesus chega, acontece salvação. Que o bom Deus possa te abençoar, você que ouve essa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar poderosamente ao seu coração e que a sua vida seja também transformada, como foi a vida de Zaqueu e de tantas outras pessoas que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus te abençoe, Deus fortaleça a sua fé, guarde a sua casa, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus é a nossa oração. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar ainda uma última vez com você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus maravilhoso, Deus de misericórdia, como é bom estar reunido com o Senhor, com o povo do Senhor, Pai, em todo o tempo que essa mensagem for pregada. Deus bendito, te louvamos pela palavra maravilhosa, o amor do Senhor aqui
expresso na Escritura. Que alegria, Pai. Que alegria ver o testemunho de Zaqueu, antes rejeitado e agora com o coração jubiloso, porque o Senhor o alcançou, a tua graça o alcançou. Eu sei que o Senhor é poderoso e mesmo hoje, todos que ouvem essa palavra podem desfrutar dessa alegria. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a fé, abre os olhos espirituais. Pai querido, que toda barreira seja desfeita em nome de Jesus Cristo e que a fé do teu povo seja guardada pelo Senhor dia a dia. É a nossa oração com gratidão por essa oportunidade, invocando as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor, recebi a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, reunida em todo lugar sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.